Bom dia, como vocês estão? Tudo bem, e Tudo você? bem com você? Também. Vamos lá, gente. Tá todo mundo aí se movimentando. Eu não sei se vocês viram as notícias das grandes empresas que estão pagando dividendos extraordinários. Primeiro, o que é isso, né? Geralmente você tem um determinado percentual que é em relação ao valor da ação que a empresa paga geralmente de dividendos. Então pode ir 2%, 3%, chegando até 10%. Qual que é o principal ponto e por que é extraordinário? Ela paga muito além do que comumente ela está acostumada. O que isso quer dizer? Ela teve ali um determinado lucro relativamente bom, geralmente, claro, né, para poder fazer essa distribuição para os sócios que estão investindo, acaba distribuindo muito mais do que é o padrão. Agora, o que está ali escondido dentro dessa determinada estratégia? É a tributação dos lucros e dividendos que vai vir no próximo ano. Então, determinadas empresas que estão com caixa, que acumularam lucro ao longo deste ano, que estão com este valor para distribuir, estão antecipando, já que ainda neste ano este dividendo ainda não é tributado. É como se eles estivessem liquidando o que estava guardado. Ao invés de distribuir o que comumente eles estão acostumados, eles vão fazer uma distribuição extraordinária. Então, dependendo da ação, salvo engano, ela pode pagar R$ 5, R$ 10 ao ano, ela pode pagar R$ 26, R$ 30 ao ano, um percentual que às vezes chega a 25, 30% do valor da ação, que não é muito comum, não se enxerga geralmente, apenas em casos extraordinários. Isso daí geralmente acontece, por exemplo, com empresas, fundos imobiliários, principalmente, quando começa a vender muitas propriedades e acaba tendo muito caixa e não tem uma perspectiva de gerenciar esse lucro ou fazer um novo investimento. Mas neste caso específico, está muito voltado para as novas regras de tributação que vão iniciar em 2026, voltadas para investimento. Então, agora o que você precisa olhar é se vai valer a pena ou não, com calma. Quem está te orientando é ver se vai acabar valendo a pena ou não dar continuidade em ter tantas ações focadas em dividendos, e sim um equilíbrio. Já que você tem uma tributação, a gente pode fazer uma divisão entre empresas de crescimento, que são aquelas que não pagam muito dividendo, mas elas têm um potencial de crescimento ao longo do prazo, e empresas de dividendos, já que agora a empresa de crescimento, que você geralmente paga o ganho de capital, já pagava ali um determinado imposto, né, com uma determinada isenção, o dividendo também sendo tributado, você vai conseguir começar a equiparar determinados investimentos. Alguns não vão se tornar tão vantajosos quanto eles realmente eram. Agora, Bruna, quando você fala com calma, né, pensando do ponto de vista do investidor, essa calma é trocada em minutos, segundos, meses, semanas, ela significa o quê? Pensando que a gente está virando o ano já. Vamos lá, dá para fazer nos próximos 1 mês, 2 meses, dá para fazer isso no início do ano. Por que eu digo isso, Felipe? Porque a estratégia de você mudar o investimento, ela tem que ser muito bem pensada. Você não escolhe uma empresa do dia para a noite. Aí a gente vai voltar para a base de educação financeira. Nós conhecemos muito pouco sobre educação financeira, a população brasileira em geral. Uma análise de ação, por exemplo, ela é mais profunda ainda. Então, logicamente que você consegue investir com conhecimentos básicos, nas mais tradicionais, e geralmente a porta de entrada eram essas empresas de dividendos, mas se você for mudar qualquer tipo de estratégia, analisar e fazer a matemática, é sentar ali dentro desse mês de dezembro, então assim, não postergar muito, logicamente, mas vamos se dizer dentro desse mês de dezembro e analisar como ficarão seus investimentos, porque não só produtos ali, as empresas, os dividendos vão ser tributados, como outros produtos, alguns produtos de renda fixa. Então está na hora de olhar todo o seu investimento, ver, fazer a conta, ver o quanto desse imposto vai comer da sua rentabilidade,
versus o que ele está rendendo efetivamente, ver ali na ponta da linha, primeiro a matemática e segundo, a segurança do seu investimento. Com taxa de juros altas, geralmente a gente mantém os nossos investimentos em menos risco em produtos mais seguros, como renda fixa, que tem uma rentabilidade maior. E ao longo do início do ano que vem, então dependendo da ação que você tiver, talvez seja um determinado momento de você vender e ao longo do ano que vem, principalmente nos 3 primeiros meses, ir analisando novas ações e tomando decisões ao longo do primeiro trimestre do ano que vem para a renda variável. Anotado. Tenha calma, portanto, você que está acompanhando a gente. Ótimo dia para você, Bruna. A gente volta a se falar amanhã.